Na segunda parte da aula pública sobre encarceramento em massa, a professora Camila Dias responde a perguntas do público da UFABC em São Bernardo do Campo. Nós temos um problema crônico de que as pessoas mais vulneráveis, pessoas pobres, que não têm condições de contratar advogado, de ter acesso à justiça, muitas delas são presas exatamente por essa dificuldade, né? Sabemos que tanto pessoas poderiam não ir para a prisão, quanto pessoas que estão na prisão poderiam sair da prisão por causa disso. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa relação, né, e em que medida, se o Estado aplicasse mais no acesso à justiça, isso poderia impactar a diminuição do encarceramento em massa no Brasil. Essa sua pergunta é muito importante, Gilberto, porque, de fato, a ampla maioria dessa população carcerária, por ser pobre, por ser, né, parte desses segmentos mais vulneráveis, não tem, de fato, acesso à justiça, né? Não tem o direito à defesa garantido. Primeiro, porque realmente não tem recursos para contratar advogados, né? Muitas vezes advogados, chamados advogados de porta de cadeia, que atendem a essas pessoas, às vezes sequer atendem de fato, fazem a defesa, muitas vezes some com o dinheiro dessas famílias já tão empobrecidas, né? A Defensoria Pública, que deveria, né, dar o suporte de defesa para esses segmentos, é muito recente no Brasil e ainda falta muita estrutura, falta gente para trabalhar na defensoria, ela não consegue dar conta, né, dessa demanda. E o fato é que nós temos uma série de ilegalidades e arbitrariedades nas prisões. Eu diria, não tenho um estudo sobre isso, mas pelo que eu conheço, há 15 anos trabalhando com o sistema prisional, eu diria que 80% das prisões, 80% a 90% das prisões, das pessoas que estão, né, nas prisões brasileiras, tem elementos de arbitrariedade, de ilegalidade na própria prisão, que, portanto, né, fosse a elas garantido o direito à ampla defesa, o direito de defesa, elas não poderiam estar presas. Uma recorrente, né, a entrada da polícia militar, né, na residência, sem mandato, sem qualquer respaldo jurídico. Isso é banal, é cotidiano, né? A abordagem da polícia militar, por exemplo, na rua, do que eles chamam da suspeita, do elemento de atitude suspeita, e aí encontra droga no carro, enfim. São muitos e muitos elementos de ilegalidade em muitas das prisões, especialmente as prisões de furto, né, e as prisões por tráfico de drogas. O tráfico de drogas, como é que se caracteriza se alguém é usuário e ele não vai para a prisão, ou se ele é traficante, aí ele pega, no mínimo, ali, 8 anos de prisão, né? É o policial. É a fala do policial, né? Vai dizer, olha, eu encontrei com ele 5 quilos, ou eu encontrei 1 grama. Então, é o depoimento do policial militar, né, que vai ser o elemento caracterizador desse delito, de um delito ou de um não delito. Então, acho que um outro elemento importante para essa questão é que cerca de 80% das pessoas que estão presas no Brasil, elas estão presas em flagrante. O que isso significa? Significa 2 coisas. Primeiro, né, aquela reiteração daquela ideia de que no Brasil a polícia não investiga. Ou seja, essas pessoas não foi uma investigação policial que deu, né, ali acabou que se consolidou ali com a prisão de alguém que estava sendo investigado por um crime, etc. Não. 80% é flagrante. Quem faz o flagrante? Né, na grande maioria das vezes, a polícia militar. Isso significa, então, uma outra coisa, que essas pessoas estão presas justamente porque são vulneráveis. Porque o dono da droga, o financiador, o dono do helicóptero, ele não está ali com a mão na botija, com a droga na casa dele, ou com a droga na mochila dele, ou com a droga no bolso dele. Ele não vai ser pego em flagrante nunca, né? Quem que é pego em flagrante? São aqueles mais vulneráveis. E aí é por isso que ele vai preso 15, 20 vezes, 30 vezes. Porque ele está ali na rua, o tempo todo a polícia está abordando ele, né? Porque ele é o favelado, é o negro, é o jovem, e não tem ninguém com respaldo, nem para pagar uma grana para o policial soltar ele. Qual seria a sua sugestão, professora? No sentido de uma ressocialização para que o cidadão não voltasse a delinquir, que ele não fosse reincidente nem genérico nem específico em determinado crime. Para mim,
para se conseguir reduzir a violência, e aqui eu vou simplificar por causa do tempo, é necessário uma política de descarcerização, de retirar pessoas das prisões, de fato, né, mudar a concepção do pobre como uma ameaça social, de dar dignidade para esses segmentos, e aí não tem como deixar, nesse sentido, não tem como deixar de se discutir a descriminalização das drogas, porque o tráfico de drogas, a guerra às drogas, ela é uma guerra contra a pobreza, ela é a criminalização da pobreza, porque os ricos, os donos de bancos que lavam o dinheiro do tráfico, né, e os políticos, empresários que financiam o tráfico de drogas, esses não estão na cadeia. Quem está na cadeia respondendo por tráfico de drogas são os pobres. Então, é preciso, sim, uma política de descarcerização que deve passar por uma discussão sobre a descriminalização das drogas. Para mim, é por aí o único caminho. Eu achei muito esclarecedora e muito bom os pontos que ela trouxe, que fogem do senso comum e que nos fazem também desacreditar em algumas falácias, né, que são muito comuns na nossa sociedade. Achei muito esclarecedora.